Por anos, a Boeing foi sinônimo de excelência em engenharia, fiabilidade e segurança. Era a empresa que fazia os aviões mais eficientes do mundo. Mas então, 2 aviões novos caíram do céu em apenas 5 meses. Uma falha de software secreta, pilotos sem treinamento e uma empresa obcecada por lucros que supostamente colocou o corte de custo acima de vidas humanas. O que realmente aconteceu com o Boeing 737 MAX? O que aconteceu não foi apenas a queda de 2 aeronaves, mas o colapso em tempo real de um gigante industrial. Descubra a história da mudança de cultura após uma fusão desastrosa e o sistema oculto, o MCAS, que transformou a aeronave mais vendida da história em um pesadelo mortal. A Boeing, fundada em 1916 por William Boeing, era uma empresa que se orgulhava de ser uma entidade de engenharia focada em criar as aeronaves mais eficientes do mundo. Muito dessa reputação se deve à introdução da frota 737 no final dos anos 60, um ícone da aviação comercial. Essa excelência também foi marcada pelo desenvolvimento do 747, o primeiro jumbo jet do mundo, que revolucionou as viagens internacionais, tornando-as mais acessíveis e eficientes. A criação do 747 levou à construção da fábrica de Everett, Washington, que com 98,3 acres é o maior edifício do mundo e um símbolo de engenharia americana. Mas os bons tempos não duraram para sempre. No início dos anos 2000, a Boeing começou a enfrentar uma concorrência feroz da Airbus. A resposta do gigante americano foi uma manobra financeira, a fusão com a McDonnell Douglas. Em 1997, a Boeing gastou 13 bilhões de dólares para adquirir a McDonnell Douglas, um dos seus principais concorrentes, com uma forte atuação no mercado militar. A fusão trouxe 2 mudanças catastróficas. A primeira foi a mudança de foco. A Boeing, antes focada em aviões comerciais de qualidade, passou a priorizar os lucros do setor militar da McDonnell Douglas. A segunda foi a separação da engenharia e da gestão. O CEO da época, Philip Condit, decidiu mover a sede da empresa de Seattle, onde estava a operação de engenharia, para Chicago, a milhares de quilômetros de distância. Embora a mudança tenha rendido um crédito fiscal de 60 milhões de dólares, o resultado foi um fosso entre os executivos focados no dinheiro e os engenheiros focados no produto. Os veteranos da Boeing relataram que a cultura da qualidade inegociável e de apontar os erros abertamente foi rapidamente substituída por uma pressão implacável sobre o preço das ações. A partir de então, os engenheiros eram assediados sobre o preço das ações da empresa em reunião de design. A prioridade mudou, o que significava cortar milhares de funcionários e esticar os recursos ao limite. O sucessor de Condit, Harry Stonesiper, solidificou essa nova abordagem, chegando a declarar que o seu objetivo era mudar a cultura da Boeing para que ela fosse administrada como um negócio em vez de uma grande empresa de engenharia. Os denunciantes que tentaram documentar os erros ou falhas de qualidade sofreram retaliações severas. Um ex-funcionário relatou que o diretor de qualidade lhe disse para parar de enviar papéis e fotos documentando falhas. Muitos foram alvo de corte salarial, demissão ou simplesmente se cansaram da situação. Essa pressão contra a documentação foi crucial, pois ter provas por escrito de que peças defeituosas ou itens não conformantes estavam sendo enviados dificultaria a defesa da Boeing em processos judiciais. A pressão aumentou ainda mais depois que a Airbus ultrapassou a Boeing em market share em 2003. O plano para recuperar a liderança não passava por inovação cara, mas sim por uma solução mais rápida e barata.
O novo modelo de negócios da Boeing focou em atualizar modelos antigos, em vez de construir novos aviões do zero. Em 2011, a Boeing estava sob ataque. A rival Airbus havia lançado o A320neo, uma aeronave moderna e, crucialmente, altamente eficiente em termos de consumo de combustível. Como o combustível é um dos maiores custos das companhias aéreas, o A320 começou a roubar os negócios da Boeing. O CEO, Jim McNerney, seguiu a filosofia do seu antecessor, recusou-se a investir tempo e dinheiro no desenvolvimento de um avião totalmente novo. Em vez disso, deu início a um plano de 5 anos para atualizar o antigo 737 para o 737 MAX, com motores mais eficientes em termos de consumo de combustível. Os engenheiros da Boeing teriam expressado seu descontentamento com a decisão, acreditando que a plataforma 737, com décadas de idade, tinha atingido seu limite. A Boeing, no entanto, seguiu em frente e o 737 MAX 8 foi lançado. Foi um sucesso estrondoso, tornando-se o jato Boeing mais vendido da história, com mais de 4.000 pedidos em carteira. Mas a modernização dos motores e das pontas das asas não foi acompanhada pela atualização dos manuais de treinamento. Para evitar regulamentações onerosas da FAA, a Administração Federal da Aviação, que exigiam novas certificações e treinamento aprofundado para o novo modelo, a Boeing fez uma manobra, atualizou o 737 apenas o suficiente para ser eficiente em combustível, mas não tão diferente ao ponto de exigir uma nova certificação completa. A falta de treinamento adicional para os pilotos foi um ponto de venda massivo. Uma companhia aérea poderia comprar o MAX e a colocá-la no ar imediatamente, sem o custo e tempo de treinar novamente os seus pilotos. Centenas de aeronaves foram vendidas e logo foram para os céus, pilotadas por tripulações que, sem saber, estavam despreparadas. Em outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air, um 737 MAX com apenas algumas centenas de horas de voo, caiu no mar de Java, Indonésia, 12 minutos após a decolagem, ceifando a vida de todas as 189 pessoas a bordo. O avião havia experimentado falhas semelhantes no voo anterior, que os pilotos conseguiram remediar. Inicialmente, a Boeing e alguns membros da imprensa sugeriram falhas da companhia aérea, ou alegaram que os padrões de segurança da Indonésia eram insuficientes, insinuando que um piloto americano nunca teria permitido o acidente. Isso ocorreu apesar do piloto principal ter vasta experiência com o 737. A verdade veio à tona com os gravadores de dado de voo, as caixas pretas. A causa do acidente foi um problema de software, o MCAS, que é o Sistema de Aumento das Características de Manobrabilidade. O MCAS era uma nova função instalada para corrigir a tendência de pitch up, subida do nariz, causada pelos novos motores, maiores e mais à frente na asa do 737 MAX. O AOA estava enviando dados falsos para o MCAS, alegando que o avião estava em um ângulo de ataque incorreto. Em resposta a essa informação defeituosa, o MCAS assumiu o controle e aplicou pressão repetida e intensa para baixar o nariz do avião. Os pilotos travaram uma batalha manual para corrigir o curso, mas como o MCAS era uma ferramenta de fundo sobre o qual não tinham conhecimento e nem treinamento, não sabiam como desativá-lo. Um piloto de linha aérea resumiu: havia um sistema na aeronave o qual não tínhamos conhecimento. Não estava nos nossos livros, não tínhamos sido treinados para isso. Foi uma cegueira absoluta numa floresta escura para nós. Em vez de alertar a FAA ou os pilotos sobre o MCAS após o primeiro acidente, a Boeing dobrou a aposta, declarando publicamente que o 737 MAX era tão seguro quanto qualquer avião que já voou nos céus. A situação se tornou uma crise global e em 10 de março de 2019, apenas 5 meses depois, o voo 302, um 737 MAX com apenas 4 meses de uso, caiu 5 minutos após a decolagem
em Addis Ababa, na Etiópia, matando todas as 157 pessoas a bordo. O padrão era assustadoramente idêntico. O sistema MCAS foi ativado indevidamente, forçando a aeronave para baixar o nariz do avião. Desta vez, a confiança se esgotou. Apenas 3 dias após o segundo acidente, 51 reguladores internacionais começaram a suspender os voos do 737 MAX, começando pela China. Ironicamente, a FAA dos Estados Unidos demorou a agir. O então presidente Donald Trump, que 5 dias após o acidente da Ethiopian Airlines, ordenou o banimento de emergência de todos os 737 MAX 8 e 9. Os acidentes e as investigações subsequentes relatavam que a Boeing e a FAA sabiam, em dezembro de 2018, que o sensor de ângulo de ataque original do avião da Lion Air havia falhado, um claro problema de produção em um avião novo. A crise culminou em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, onde a Boeing continuou a insistir que os pilotos tinham a culpa por não responderem adequadamente à situação de emergência. No entanto, os pilotos que testemunharam rebateram a alegação, enfatizando a falha de design. Em uma última análise, foi determinado que o software defeituoso e a falta de informação crítica fornecida aos pilotos pela Boeing, uma decisão motivada pela redução de custos e pela pressa em competir com a Airbus, foram as causas prováveis de ambos os desastres. O legado de excelência da Boeing foi desmantelado pela sua nova cultura, onde o lucro tinha precedência sobre a segurança. O que é mais perigoso para o futuro da aviação? Uma falha de software isolada ou uma cultura corporativa que prioriza a velocidade de lançamento e o lucro acima da segurança e das vidas humanas? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no Nexus Infinity. Um forte abraço e até a próxima!